Eu cumprimento todo o povo de Deus que estará assistindo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus. Todos aqueles que vão ouvir, eu creio que é de Deus. Eu estava pensando em trazer uma mensagem, mas me veio a lembrança na minha oração da madrugada de ontem, ou seja, de ontem para hoje. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Por causa dos gentios, nós, Paulo se tornou prisioneiro. Ele se tornou prisioneiro por causa de nós. O apóstolo Paulo se tornou prisioneiro. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Foi dada uma dispensação ao apóstolo Paulo. E o nome dessa dispensação, que é o período, é graça. Foi dado esse tempo para o apóstolo Paulo sobre o ministério da graça aos gentios. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. O que ele tinha escrevido antes, há um pouco tempo atrás, ele estava falando sobre esse mistério que estava escondido e foi revelado. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ou seja, quando os irmãos começassem a ler, pudessem entender, perceber da função do apóstolo Paulo nesse mistério de Jesus Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aos santos apóstolos e profetas, homens que eram titulados como apóstolos e profetas, que era vocacionado para isso no primeiro século, foi revelado a eles, sendo que antes, nos profetas, não tinha sido revelado. Eles falaram, mas não por revelação da manifestação desta graça, desse período, desse tempo da dispensação. Eles não percebiam, profetizaram, mas isso não foi revelado para eles. O que estava oculto foi revelado para o apóstolo Paulo, Pedro e os demais apóstolos e profetas daquela época, do primeiro século. Versículo 6 diz: a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros de um mesmo corpo. Ou seja, co-herdeiro significa que é herdeiro, sim, daquilo que já era herança de outros. Ou seja, os gentios, que a igreja, a dispensação, a igreja, pela dispensação da graça, passa a ser co-herdeiros, ou seja, herdeiros de uma coisa que já era herdade de outros. E somos membros de um só corpo, ou seja, de um só corpo. Nós somos membros e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Através do Evangelho, nós somos em Cristo Jesus participantes dessa promessa que foi feita a outros, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele diminuiu a si mesmo, ele se sentiu o mínimo, e para ele foi dado o entendimento, a sabedoria, a conhecer e a oportunidade para ministrar, ser ministro desta dispensação,
sendo que, por meio do Evangelho, a incompreensão de Cristo foi ministrado a ele para passar para os irmãos, nós, hoje. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Ou seja, e demonstrar, ou seja, não só mostrar, mas demonstrar, revelar a todos quanto seja a dispensação do mistério. Uma dispensação que é mistério, que é oculto, que desde os séculos esteve oculto, escondido em Deus, no secreto, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, que se repete lá no Evangelho de João, capítulo 1, porque o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Para que agora, pela igreja, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ou seja, a multiforme da sabedoria de Deus é demonstrado pela igreja, é anunciado pela igreja, colocado ao conhecimento de potestades e principados nos céus, tanto que é do lado positivo de Deus e o lado negativo. Satanás, os demônios, os espíritos, eles passam a conhecer, porque a igreja passa a ser os ministros, o ministro no singular, os ministros no plural, anunciando o Evangelho, a multiforme sabedoria de Deus, que estava escondido não só aos homens, não estava oculto somente aos homens, não era mistério somente para os homens, era mistério para os anjos nos céus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ou seja, o porquê aquilo acontecia com Paulo, prisões, açoites, tribulação, naufrágios, flagelos, retaliações, porque às vezes ele estava miserável na estrada, não significava que era motivo de as pessoas desfalecer, mas sim as pessoas se animar, porque Paulo levava a multiforme sabedoria de Deus, anunciando na dispensação da igreja e da graça. Então Paulo vai dizer, e isso eu quero aplicar para nós hoje, Paulo vai dizer naquela época, por causa disto o que? Da dispensação, da multiforme sabedoria de Deus, a dispensação da igreja, a dispensação da graça, o mistério escondido, o Evangelho, Cristo, que tudo fez. Por causa disto, também da igreja, me imponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O porquê Paulo se coloca de joelho por causa disto? Porque é riqueza, é bilionários, todos, é trilionários, é muito mais do que isso, total riqueza, todos que carregam essa dispensação e anunciam ao mundo. Mas Paulo se coloca de joelhos, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda a família no céu e na terra toma o nome do Pai, porque tudo foi feito por Ele e o poder emana dele.
para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Tudo seja corroborado no nosso íntimo, não no nosso externo, no nosso interno. O novo homem, o velho externo, ele é dissipado, ele é esmagado, ele é destruído, ele é desfeito. A natureza que imperava, que tinha poder para o pecado, morre, é espedaçado, é sepultado, tudo se faz novo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ou melhor dizendo, 2 Coríntios, perdão. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, estando fundado no amor, baseado no amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para conhecermos, irmãos, o amor que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para sermos cheios de todo o poder de Deus, nós temos que compreender o amor de Cristo que excede todo entendimento. E qual é esse amor de Cristo? É óbvio, ele morreu por pecadores, justificando-os e se fazendo maldição para beneficiar a outros. Então, conhecendo este amor, seguimos esse exemplo. Nós somos fragilizados, nós pastores somos desprezados, somos criticados, somos abandonados, somos solitários, somos o lixo, a escória, para que outros sejam beneficiados. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Em todas as gerações. A igreja do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do 11º, 12º, e assim sucessivamente. Séculos e séculos se passaram, a igreja precisa glorificar e exaltar o nome do Senhor, independente das falsificações da palavra, independente dos falsos profetas, independente dos falsos mestres, das falsas igrejas, fundadas por homens falsos. E é óbvio que se eles são falsos, as pessoas também se alimentarão de falsidade e serão falsos, porque serão transformadas em falsidade. Se você ouve a palavra e ela é verdadeira, você será transformado através desta palavra e você será verdadeiro. E se a palavra é falsa, é claro que você também será transformado falsamente. E você será, se o seu líder, ele lhe ensina orgulho, arrogância, prepotência, ganância, avareza, lhe faz você ser estúpido, é isso que você vai ser. Não tem para onde correr, a não ser, por exceção de alguns, quando lerem as escrituras, como aconteceu também na igreja universal, que é a igreja católica, como Lutero e outros mais monges foram transformados pelo poder da palavra. Ela bateu, ela sacudiu, ela mexeu, ela arrebentou as entranhas desses homens,
para que eles enxergassem a verdade. É possível isso acontecer no tempo de hoje? É claro que é possível. A palavra de Deus, o poder de Deus não se limita em nós, é ilimitado. É ilimitável, melhor dizendo, está em nós e fora de nós, está no ambiente e fora do ambiente, está no universo e fora do universo, transcende, é claro, irmãos. Porém, nós, pastores, somos ministros da dispensação da graça e carregamos a multiforme sabedoria de Deus para anunciar aos pecadores que só existe dois caminhos, duas portas, um é largo, outra é estreita, caminho apertado, caminho espaçoso, está entre o ser humano está no meio, e os dois caminhos está à sua vista, e ele precisa escolher, e nós, pastores, nós, homens de Deus ou mulheres de Deus, digamos assim, temos que anunciar a essas pessoas qual desse caminho elas podem escolher. Ninguém vai levar elas até lá, eu não posso, você não pode, porém, dizer que as práticas daquelas pessoas, mesmo elas dizendo equivocadamente que tem Deus no coração, que é de Cristo, que carrega a Bíblia, que ora, que jejua, que prega, mas as suas práticas denunciam eles como pecadores miseráveis que não se arrependeram, e eles estão indo para o inferno. Estão indo para o inferno. Não há dúvida sobre isso. Porque a árvore, ela é conhecida pelos frutos. E se a pessoa, tudo bem, ela não rouba, não mata, não é traficante, não é prostituta, não é isso nem aquilo, coisas externas, mas ela é um crente, tudo bem, em Cristo Jesus, tudo bem, mas se essa pessoa semeia contenda, é invejosa, tem lealdade competitiva, procura sempre derrubar o próximo, olha para a vida das pessoas, ela não tem prazer em anunciar a palavra, e quando vem as más conversações, ela não sabe repreender e se conter e dizer, não, peraí, ainda não é assim, para tentar salvar o fofoqueiro, mas ela se alimenta da fofoca, ela compartilha, ela vive, ela nutre aquilo dentro dela, está indo para o inferno também. E eu conheço, e você conhece, e se por acaso eu ou você são uma dessas pessoas, arrependemos hoje, porque não tem o meio termo com Deus, é ou não é. Jesus te chama ao arrependimento. Paulo foi ministro, eu sou ministro, você é um ministro, nós somos ministros da multiforme sabedoria de Deus, da dispensação da graça, na possibilidade da igreja. Anuncie, porque já foi declarado a potestade de principados nos céus, eles sabem da multiforme de Deus, que Deus derrame da graça dele. Arrependa-se no nome do Senhor Jesus e dê graças a Deus.